Oi, tudo bem com você? Eu tô bem também, graças a Deus. Seja bem-vindo ao canal Verdade de Deus. Hoje a gente vai trazer uma reflexão sobre a fé. Eu quero ler um texto na Bíblia que está em Hebreus 11, versículo 1, né? Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? A fé, ela é muito poderosa e Deus quer que nós andemos em fé. A Bíblia também fala que o cristão, ele deve caminhar em fé, né? O cristão, ele não vive pelas coisas que ele vê, mas pela fé. Eu quero também ler a história, uma parte da história de Caleb, de quando ele vai receber a sua promessa. O que acontece? O povo de Israel, que era o povo de Deus, que é o povo de Deus, né? O Senhor prometeu a eles uma terra, né? O Senhor chamou Abraão, né? E disse para ele que ia dar uma terra a ele. E aí passou gerações e chegou o tempo do Senhor cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão. E aí o povo de Israel estava nessa terra, nesse lugar onde o Senhor ia entregar para eles. E aí houve um momento que Moisés, que era o líder do povo na época, mandou 12 espias para poder, se eu não me engano eram 12, para poder espiar a terra, né, que o Senhor disse que ia dar para eles. E aí esses homens foram espiar essa terra, foram ver como é que era a terra, como é que eram os inimigos. E aí 10 deles se amedrontaram, se apavoraram com as circunstâncias, porque era terra de gigantes, de homens fortes e valentes, e eles ficaram com medo. Pensaram assim, não, a gente não vai conseguir enfrentar esse povo. E eles se esqueceram que Deus tinha feito uma promessa e tinha dito que ele, o Senhor dos Exércitos, ia entregar essa terra para eles. Os únicos que permaneceram na fé foi Josué e Caleb. E aí chegou, eles voltaram, né, para o povo, e aí 10 deles desanimaram o povo, porque eles não tinham fé, eles olharam para as circunstâncias, eles olharam para a força deles, né, e disseram, é muito difícil, eu tô falando aqui com as minhas palavras, tá? É muito difícil, a gente não vai conseguir. E apenas Josué e Caleb permaneceram no Senhor, firmes na fé, de que sim, o Senhor ia entregar aquela terra para eles, porque o Senhor havia prometido. E porque Caleb havia sido fiel ao Senhor, o Senhor prometeu para ele um pedaço de terra, da terra prometida, que ele ia tomar posse, que o Senhor ia dar para ele esse pedaço dessa terra. E aí chegou um determinado tempo, para ser exata, 45 anos depois desse acontecimento, né, do povo de Israel ter ido espiar a terra, o Caleb já estava com 85 anos e ele foi reivindicar a promessa, né, com Josué. Ele foi reivindicar a promessa que o Senhor já tinha dito para ele antigamente, há 45 anos atrás, que ele ia dar uma terra para ele. E aí ele fala para Josué que ele está pronto para tomar posse daquilo que o Senhor prometeu para ele, que ele sabe que se o Senhor estiver com ele, ele vai ter a vitória, né? E eu quero ler um pedaço que me chamou muita atenção no que Caleb estava falando com Josué. Ele disse assim, no capítulo 14 de Josué, versículo 8, ele fala bem assim para Josué: os meus irmãos que tinham ido comigo para espiar a terra naquela época, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus, né? E aí ele fala, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir ao Senhor, meu Deus. Então, Caleb,
ele veio reivindicar uma promessa e ele cria nessa promessa que o Senhor tinha feito para ele, e ele disse: eu perseverei. Então eu quero destacar essa palavra, perseverar. Nós precisamos, como cristãos, perseverar em Deus, perseverar naquilo que o Senhor diz para nós. Nós precisamos ter fé no Senhor, porque no momento certo, no momento oportuno, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu ou aquilo que Ele disse ao nosso respeito. É do agrado de Deus que nós andemos em fé. O Senhor quer que nós cremos, que nós creiamos nele, creiamos que Ele é fiel e Ele cumprirá as suas promessas. Amém? Então é isso que eu queria destacar. Vamos ter fé, vamos confiar no nosso Deus, porque Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Assim também diz a palavra do Senhor. E o Senhor quer que nós andemos em fé. A palavra do Senhor diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então creia em Deus, confie nele. Se Ele te prometeu algo, se Ele fez um compromisso com você, Deus é fiel e Ele vai cumprir, tá certo? Fique em paz, agradeça ao Senhor e coloque a sua fé em ação, né? É isso que eu queria deixar para você, e tenha um excelente dia, que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!